Boa tarde! Sejam bem-vindos, boa tarde a mais uma live de sexta-feira no Elvira. Hoje o nosso assunto é sobre C, iniciação científica. Olá, Manu já está por aí, Fada, as meninas lindas aí que a gente convidou e a Carol, chamar a Carol de Sereia, Ariel, para conversar com a gente. Segunda-feira agora a gente teve a jornada de IC aqui na escola, onde os estudantes de nono até o terceiro ano do médio apresentaram os produtos finais das suas pesquisas. Todos os produtos finais, todos os trabalhos estão publicados aqui no Instagram. Então aqui no link da bio do Instagram do Elvira, a gente tem um PDF onde você vai poder acessar todos os trabalhos e você consegue acessar aí todos os vídeos, documentário que eles produziram. Tá muito interessante. E aí eu vou chamar aqui a Carol. Carol é nossa professora de biologia e também é líder de IC, para ela contar o processo. Enquanto a Carol está entrando, eu quero já agradecer as parceiras queridas lá do Beca, né? A Kátia, a Thalita, a Patrícia, toda a equipe do Beca aí por emprestar por alguns minutinhos a Carol no intervalo dela para fazer essa live. Oi, querida! Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Obrigada pelo seu tempinho aí, corrido entre uma aula e outra. A gente vai fazer o possível para atender todo mundo e eu estou muito feliz de participar aqui e falar um pouquinho da IC, né, gente? Muito gostoso. Que bom. Carol, conta pra gente, o que é a IC, o que acontece nessa disciplina, né? Para quem não sabe, quem não conhece, explica pra gente aí o que é a IC do Elvira. Eu vou explicar. A iniciação científica é um componente curricular onde os estudantes escolhem o que eles vão pesquisar. Eles vão aprender a fazer trabalhos científicos com os temas que eles vão escolher, que pode estar voltado tanto ao foco que eles têm de estudo para sua vocação profissional ou para aquilo que eles realmente têm interesse em aprender e em se aprofundar. Hoje a gente compõe 10 clubes na iniciação científica, que são eles: esporte, diversidade de gênero, habilidades digitais, economia criativa e sustentabilidade, política, cidades e soluções, revoluções sociais, literatura, arte e comunicação, saúde, bem-estar e ecologia. A gente tem... Nossa! Teve até cola aí para você lembrar desses clubes todos, Sim, né? porque são 10 clubes. São 10 clubes, são 10 temáticas, né? Grandes, assim, aonde eles vão se encaixando, é isso, né? E aí, esses temas, dos clubes, a gente escolheu, baseado nas habilidades, nas competências da BNCC também, né? Nos eixos dos transversais. E aí, a gente tem 5 orientadores, né? A Michele, que tá aí, que eu já vi que tá por aí, o João, a Gi, Giovana, o Luffy e eu. Nós temos que entender em qual tema esse estudante está encaixado, né, no clube. E aí a gente tenta ver a melhor maneira de orientar esse trabalho da pesquisa científica desse estudante para que ele possa se apropriar tanto da pesquisa científica, quanto ele possa sanar aquela curiosidade que ele tem do tema que ele está querendo conhecer a fundo, né? Então, a gente tem alguns que a gente precisa atingir aí na iniciação científica para que ele tenha aí a aprendizagem de um trabalho científico acadêmico, né? Que pode ajudar ele a resolver essa questão para ajudá-lo na faculdade, né? Na vida acadêmica dele. Então, a gente... E aí, como é que é? É uma disciplina que acontece durante o ano inteiro, né, Carol? Então, lá no início do ano, tem todo esse envolvimento de escolha do tema e essa sensibilização, como você disse aí, o próprio estudante. E aí é individual essa pesquisa? É em grupo, é em dupla? Como é que acontece esse processo de escolha lá no início do ano? Não, primeiro que essa disciplina ela é interseriada. Então, a gente ela é do nono, primeiro, segundo e terceiro médio juntos, e eles podem formar equipes aí de séries diferentes. Então, tem aluno de segundo com terceiro, de nono com primeiro, e ela acontece segunda-feira, são 2 aulas no período da tarde, e eles
estão divididos em clubes. Então, desde o início do ano, Obrigatória, né, Carol? É obrigatória essa disciplina. Tá dentro do currículo, tá? Tá no currículo obrigatório. E aí eles vão se reunir através dos clubes, né? E como eu disse, ela é interseriada. Então, os estudantes não estão por classes. Eles estão por clubes, e esses clubes são formados, e os temas deles, eles podem ser feitos tanto individual, duplas ou trios. Por que a gente escolheu essa configuração? Muitos dos nossos trabalhos de iniciação científica, eles são apresentados. Então, a gente já teve vários estudantes que apresentaram no ICLOC, por exemplo. Oi, Vitor, tudo bom? Sim. E aí, a gente apresenta no ICLOC e existem regras para isso. Então, os trios foi a melhor maneira que a gente achou, até porque a gente já estamos na quarta jornada, essa foi a quarta jornada, né? E foi a melhor maneira também de produção, para que todos pudessem participar de uma forma igualitária, né? Porque muitos acabava ficando mais difícil de ver a colaboração de todos, e para que pudesse ter todo mundo as suas curiosidades sanadas ali no decorrer do processo. Então, eles podem trabalhar até trios, né? E até individual. Então, a gente teve, para você ter uma ideia, Lu, a gente tem 138 estudantes, né? Foram 67 trabalhos publicados nessa IC, nessa jornada. E maravilhosos, né, Carol? E maravilhosos. A gente acompanha, a gente está aqui, porém a gente não está lá dentro da sala, então muitas vezes a gente que está no dia a dia não sabe exatamente qual é o tema que está todo mundo trabalhando. Quando a gente recebe aquele documento onde tem a relação dos 67 temas e a gente vê a profundidade, né? Não são temas triviais, né? São temas complexos, são temas delicados, são temas realmente que você está vendo que vem ali dentro de uma profundidade. E aí a gente se surpreende e se emociona, né? O que mais te emociona, Carol, na IC? Eu acho que é o processo. Então é muito engraçado, assim, quando vem no comecinho, né? Principalmente nos anos iniciais. Eu quero falar sobre cérebro. Legal, ok, você gosta de cérebro, mas o que do cérebro? Que a gente faz muito duplo diamante, né? Então tá, o que do cérebro? Eu quero entender de doença do cérebro. Legal, mas vamos ver quantas doenças de cérebro tem. Aí eles veem aquele monte. Nossa, mas é muitas, são muitas mesmo. Então, mas qual você está interessado? Eu quero de câncer de cérebro. Então vamos para oncologia. Aí vai lá e pesquisa. Nossa, mas ainda assim tem muitas. Eu quero. Então essa, legal. Mas o que você quer saber dessa? É o tratamento? Como se manifesta a doença? Nossa, ainda tem que escolher isso. Tem que escolher isso também. Eu quero saber disso. Aí a coisa vai desenrolando e vai ficando específico e vai ganhando uma riqueza que é tão bonito ver quanto fica específico, quanto eles conhecem, eles dominam aquilo, que quando eles apresentam, dá até arrepio de falar, olha, gente. Dá, porque eu já me arrepiei aqui também. Quando eles apresentam, eles dominam aquilo de uma maneira tão bonita de ver que a gente fica emocionado de ver o processo. Porque não é só um processo de aprendizagem de uma pesquisa científica em si, mas é uma aquisição de uma autonomia. Que você vê estudante que geralmente é mais tímido na sala, mas que quando está num congresso ou quando está defendendo aquele produto que ele criou, ele tem plena segurança de falar. Então, é muito bonito de ver. A gente tem exemplos de estudantes que são extremamente tímidos e que quando eles estão defendendo aquilo lá, eles falam com tanta segurança, você fala, gente, essa criança, gente. Aí você... Que lindo! Gente, maravilhosa você! Porque você viu o processo do desabrochar. É realmente o protagonismo do estudante, né? É lindo. Isso mesmo. E, Carol, você falou que a gente já está na quarta jornada. A jornada é o evento, né, que a gente realiza aqui na escola para que os alunos, que os estudantes apresentem os seus trabalhos. Sim. As outras jornadas, elas foram presenciais, né? A gente fazia todo um acontecimento aqui na escola e aí fazia como se fosse um mini congresso, chamando as famílias, chamando todo mundo, e cada sala aqui tinha um grupo se apresentando. Esse ano com pandemia, Carol, foi online. E aí? Que desafio foi esse? Como é que foi isso? Conta pra gente. Nossa, a gente pensou e repensou em como seria isso, né? E qual seria a melhor maneira da gente poder apresentar esses produtos. E aí a gente decidiu por produtos todos virtuais para a segurança de todos nós e tudo mais.
E aí a gente ficou muito assim, como fazer? Então eu pedi ajuda aos meus estudantes, e aí 5 maravilhosos, né, que salvaram a gente, né? Então eu tenho que falar dos 5 maravilhosos e das 2 abelhas, que foram ótimos. Conta aí, conta quem Vou são, quem contar. são. A Bruna Araújo, Maria Clara Cocosa, Gabriele Pereira e a Ellen e o Eduardo Montoro, que foram os estudantes responsáveis pelas postagens, mais a Luandro e a Bárbara. Essas pessoas, esses 5 estudantes e essas 2 abelhas, foram responsáveis pelas 67 postagens dos trabalhos no Instagram. Vocês criaram, a comunicação criou pra gente o Instagram, né? E aí a gente postou todos os trabalhos com muito carinho, com muito amor, porque a gente sabe que esses trabalhos, são trabalhos de uma produção científica, com todas as etapas, com tema justificativo e tudo mais, e eles tiveram que ser transformados para produtos digitais virtuais. Então, para isso teve todo um processo de como a gente faz uma thread, como a gente faz um IGTV, como a gente faz um podcast. Então, teve todo um trabalho que a gente não tinha tido. A gente já fazia dessa forma, mas não nesse contexto de tudo virtual, né? Então, teve todo um Aham. cuidado nessa transformação, né? Que também foi protagonizado pelos estudantes, porque nós temos estudantes maravilhosos que são experts nesse assunto. E aí, esses estudantes, esses 5 Falar de rede social, deixa que eles falam, né, Carol? A gente convida essa galera e eles ensinam pra gente. Eu descobri com a IC esse ano o que era thread, né? A minha filha ficou até me zoando por causa disso. E eu descobri o Porque eu não Linktree. fazia ideia. E eu trabalho com comunicação, mas eu não fazia ideia que era uma thread de Twitter, por exemplo. E o Edu Montoro aí, que lindo e maravilhoso, ensinou pra gente. Você não tá atrás, porque eu descobri o Linktree através da IC também, da jornada. Então, os estudantes foram responsáveis pelas postagens, né, de todos os trabalhos. E até ontem, que eu estava fazendo o levantamento, a gente já tinha tido 2.728 visualizações dos produtos. Então, eu vi, assim, as crianças estavam repostando os trabalhos deles. E comentando, né, Carol? Tem muitos comentários, né? Muito. Eu acompanhei também. E é muito, muito bonito ver, né? Assim, tem vídeos, tem threads, tem trabalhos, tem 300 visualizações, porque os estudantes, além de postarem ali, repostaram e as pessoas estão adorando, estão comentando, estão compartilhando, né? Porque realmente, como a gente já falou, alguns deles trazem temas muito importantes que precisam ser Muito. revistos, visitados, precisam ser olhados e precisam ser divulgados. E eu aconselho quem não viu, por favor, visite. Tá. Veja, tá aí no Instagram, ib.jornadaic, né? É. Mas tá aí nos links também, na timeline do próprio Elvira, nos stories, tem. No Linktree, no link da Bi do Elvira, tem também o contato de E lá. na jornada. E é bom as pessoas também seguirem, né? E comentarem, apoiarem e darem seu feedback para os estudantes, né? Eles super curtem, gostam e tem essa aproximação, né? Sim, a valorização desse trabalho, né? Porque a transformação de um trabalho científico num produto digital, ela foi, vamos dizer assim, a gente já tinha feito alguns produtos digitais, o site foi um deles, ano passado a gente usou, mas dessa vez foi 100% digital, né? Então foi um desafio muito grande nesse momento para nós, para os estudantes, e eu acho que na maioria todos curtiram bastante o desafio, porque fala muito do mundo deles, né? Da rede social. E eu acho que acaba atingindo a um público grande, que nesse momento, de uma forma segura, da sua casa, você pode tomar conhecimento de assuntos muito importantes. E se vocês quiserem se aprofundar mais sobre o tema, é só entrar em contato com as crianças, porque eles vão poder falar com muito mais propriedade sobre o tema, além do que está ali exposto. Sim, sim. Carol, todo mundo aqui, né, a gente que é especialista em alguma disciplina, fez faculdade, fez produto final e fez projeto de pesquisa, e a gente sempre sofre muito com todos os projetos de pesquisa, seja artigo, seja monografia, todo mundo sempre, né, tem aquele sentimento assim que, nossa, tem que fazer isso. Como é que vocês conseguem lá na IC, você, Michele, Giovana e Luffy, e João, tirar esse peso do processo e colocar um peso muito mais afetivo, porque a gente que está acompanhando de fora percebe que o estudante está afetivamente relacionado com
com aquela pesquisa que ele está fazendo, sabe? Como é que vocês trazem isso? Como é que é o dia a dia ali muito da IC, que tira um pouco esse peso do trabalho ser acadêmico e da burocracia, embora eles tenham que entregar o produto final, o escrito, o artigo, o documento. Como é que é isso? Eu acho que a primeira coisa é que a gente utiliza metodologias ativas e facilitação no processo, né? A gente tem algumas estratégias que a gente usa até mesmo os próprios alunos com interação. Então, quando eles vão apresentar, por exemplo, uma etapa, uma entrega deles. Então, eles vão entregar o tema e a justificativa. E aí, aquele tema ainda está muito cru, como eu dei esse exemplo agora de um aluno que quer fazer sobre cérebro, e ele começa a colocar lá o tema e a justificativa. E aí, ele apresenta o tema e a justificativa dele. Os outros estudantes falam, olha, mas todo mundo tem direito, né? Tem voz. Você já pensou em estudar isso? Olha, eu vi um artigo assim interessante. Olha, eu já trabalhei aqui. Como é multisseriado, é muito colaborativo. No presencial, isso era muito mais simples. E eu confesso para você que esse ano foi bem complicado. Teve um momento que a gente fez assim, todo mundo postou no mural da IC Geral, que a gente tem um classroom da IC Geral e tem de cada clube, para que todos pudessem opinar. Porque a gente estava sentindo falta da interação de todo mundo, sabe? Porque a gente porque você tem estudantes em níveis diferentes, né? Tem estudantes que estão ali no nono que está começando, mas tem estudantes que já estão no terceiro e no segundo, que já fizeram IC nos anos anteriores. Então, é o feedback deles para eles, né? E eles constroem juntos, né? Porque eles escutam os outros que já tiveram aquela experiência, e aí eles falam, olha, você pode fazer uma entrevista assim, e eles mesmos ajudam uns aos outros, e a gente fica facilitando de fora, e dando assim, olha, escuta a sugestão. Aí a gente mesmo sabe, né? Fulano, você já não fez algo parecido? Então, a gente vai facilitando, então acaba tornando a coisa mais leve. Só que no distanciamento, no afastamento social, isso realmente foi um desafio. Eu confesso que a gente teve que usar algumas estratégias aí para trazer isso uma leveza maior, porque realmente essa interação acontecia mais nos clubes, mas a gente não conseguia essa união, porque às vezes no presencial a gente rodava entre nós, orientadores, a gente fazia coisas mais dinâmicas, porque no presencial era mais fácil, claro. Aí aqui a gente teve algumas rotações de meets, né? A gente fez aula invertida, a gente fez um monte de coisa que a gente conseguiu inventar, mas ficou mais limitado. Mas eu acho que o produto final mostra que a gente conseguiu chegar no objetivo, né? Ficou maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Quero aqui celebrar muito, encerrar essa semana aí da jornada, agradecendo vocês, educadores, Carol, João, Michele, Giovana e Luffy, e as duas abelhas, que é a Bárbara, que são a Bárbara e a Luana. Elas que fizeram. Obrigada por esse time. Tem mais abelha, viu, Lu? A gente tem a Marília. Então, Marília, todo mundo. A gente tem várias abelhas lá. É que as duas que fizeram as postagens, então estou enaltecendo, porque foi um trabalho campeão na segunda-feira, né? Então, essas duas fizeram as postagens, mas a gente tem as abelhas de IC, que são também excelentes, que dão um show. E realmente, eu tenho que falar que os alunos são o motivo do sucesso, gente, porque eles deram um show nos trabalhos. É isso. Muito bem, muito obrigada. Sintam-se todos muito abraçados, assim, e a gente celebra muito a conquista e a vitória, né? A gente fica, assim, muito orgulhoso de ver os trabalhos, e é um fruto aí de uma equipe que está muito junto com eles. Carol, eu estou aqui controlando o relógio, porque eu sei que você está no seu intervalo e que você vai voltar para a sala de aula. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada. A gente vai chamar aqui na sequência algumas estudantes para falarem dos seus trabalhos. Obrigada à equipe do Beca aí, imagina. Um beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau, lindona. Ai, é linda demais. Ela falou, gente, eu não sei se eu vou dar conta, porque eu tô em outra escola. Ah, não, mas esse horário dá. Bem, vamos conversar com algumas estudantes. Eu vou chamar a Fada, que está aqui na minha fila, aqui na primeira da fila. Depois tem a Manu, que já está aí. A Manuela, que já está aqui na live também. A gente tem a Renata Baladi, e a gente tem a Camila Cato, que são algumas estudantes. Vamos falar com a Fada. Oi, linda. Oi. Tudo bem? Tudo, e com você? Tudo ótimo. Que bom. Muito obrigada por aceitar aí o nosso convite para contar um pouquinho.
a Fada é estudante do 9º ano. Foi a primeira vez, né, Fada, que você fez IC. Foi a primeira. Foi quase tudo online. Então, e fez tudo online. Então, vamos lá, me conta como foi fazer esse processo para você, assim. Primeiro, de como foi o processo, né? Conta aí, você como estudante, né? O que você viveu? Eu já estava pensando no meu projeto de ser antes mesmo de começarem as aulas. Eu já sabia mais ou menos o que eu queria pesquisar, assim, porque era uma coisa que, tipo, eu sempre gostei muito, que é falar de cadeia, prisão, esse tipo de coisa. Então, e me juntou também com a luta racial, que também está no meu projeto. E eu já estava pensando nisso desde novembro, eu já estava começando a pesquisar e falando, putz, eu quero colocar isso na IC. E aí, quando chegou o começo do ano, as pessoas ainda estão pensando, putz, o que a gente vai começar, tipo, a pensar, assim? E eu já tava com, tipo, tudo roteirizado. Então, eu falei com a Michelle sobre o projeto, ela gostou, aí eu entrei na IC de Economia. E, enfim, aí foi juntando mais pesquisas, achando mais coisas, a Mi sempre me ajudando, me dando ideias. Foi muito legal, foi meio desafiador, porque eu não sabia mais muito como é que funcionava a IC. Mas porque ainda mais online, né? Que assim, não é a mesma coisa da gente ter a pessoa levantando a mão, ele vindo ajudar. Então foi assim, um processo mais difícil para entender como é que funciona a IC, ainda mais sendo a minha primeira, mas foi muito, muito legal. A sua orientadora foi a Michelle, né? E o clube foi de economia, é isso? Isso. Aí eu tenho aqui que o nome da sua IC foi Reconhecimento Facial, Problemas Relacionados à Economia e Injustiça. Isso. Como é que você chegou nesse tema, Fada? Por que esse tema foi um tema que sempre esteve aí te motivando a pesquisar mais? Me fala, conta pra gente sobre isso. Eu vi uma vez, estava vendo o Fantástico, o programa lá da Globo, e aí eles retrataram um assalto de um computador numa faculdade. E aí as pessoas que estavam dentro da sala tiveram que escolher quem que era o criminoso de acordo com 5 fotos. E a maioria, a grande maioria, errou. E eles fizeram uma crítica a respeito disso, dessa forma de você reconhecer um certo criminoso, né? Por foto ou vídeo, esse tipo de coisa. E eu fiquei muito intrigada, porque eu falei, gente, pessoas realmente vão presas por conta disso. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso. Eu descobri que lá na Inglaterra, estudantes de universidades estão achando muito errado o método, como é que eles estão utilizando as câmeras de reconhecimento facial nas áreas urbanas, né, da Inglaterra. E eles estão pesquisando para como isso é realmente muito injusto, porque às vezes, igual, aqui no Brasil, as câmeras só têm o rosto de criminosos, tipo, dentro do sistema. Então, eles podem identificar alguém que tem traços extremamente semelhantes, mas é um ser humano, tipo, uma pessoa que não fez nada. E ela acaba, pode, tipo, sendo presa porque o rosto de um criminoso está lá e eles são bem parecidos. Então, eu vi isso e eu falei, putz, eu quero muito estudar isso na IC, porque eu pretendo, né, trabalhar com, tipo, fazer faculdade de Direito, trabalhar com isso. Então, eu falei, putz, se tem um lugar na escola que eu posso, tipo, realmente estudar sobre isso, por que não? Então, eu juntei o útil ao agradável e comecei a pesquisar isso na IC. Perfeito, é tudo que a gente espera da IC, né? Que o estudante possa juntar o útil ao agradável e já aprofundar um pouco da área de conhecimento que ele quer investigar, que ele quer fazer, e etc. E a gente daqui, mesmo à distância, eu consigo ver o brilhozinho dos seus olhos aí quando você fala do assunto, né? E é um assunto muito sério, né, Fada? É um assunto muito importante, assim, quando a gente fala de injustiça né, e questões que ligam a esse reconhecimento das pessoas, a identificação das pessoas, né? Exatamente. Você fez um game, e aí eu entrei lá no site, que é o produto final do seu trabalho. Foi um dos primeiros que foram postados, né? E aí eu entrei e fiz o game. Achei sensacional, porque eu também me percebi sendo tendenciosa a votar no assassino, né, lá do seu game, numa determinada estereótipo que estava na imagem. Conta pra gente como foi a ideia do game. Não conta spoiler pra galera que tá aqui assistindo, depois entra lá e fazer o game. Mas conta pra gente como é que é o seu game. Tudo começou com a ideia de, assim, eu ter feito uma pesquisa e eu saber que, se eu não me engano, 90% dos criminosos que são presos com reconhecimento facial são pessoas negras. E eu já achei isso meio assim, E descobrindo que 40% delas são presas injustamente, me deixou com mais uma tendência a pensar que as pessoas são racistas, né? O que é extremamente normal. Muitas pessoas acabam
olhando para uma pessoa negra, às vezes na rua, e já tendem a guardar o celular na mochila, sendo que, gente, é um ser humano, não é porque é uma pessoa negra que ela vai te assaltar, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu pensei assim, eu amo jogo detetive, eu sempre gosto desses joguinhos que você tem que desvendar um mistério, porque assim, eu acho emocionante. E eu achei assim, juntei, ok, meu projeto. Muitas pessoas talvez não se sintam muito interessadas, mas se eu transformar isso num jogo, além da experiência ser mais divertida para elas, elas vão se colocar no lugar da pessoa, que é o que eu mais queria, para realmente elas analisarem a situação e verem, putz, eu vou votar na pessoa negra como assaltante só porque ele é negro? Vamos raciocinar? E também para elas entenderem o meu projeto de uma forma mais divertida. Então eu pensei assim, ok, temos que fazer no meio digital porque a gente está em pandemia. Então eu pensei, qual é a plataforma que a gente mais está usando? Tirando o TikTok, a gente está usando muito o quê? O Instagram. Então eu juntei todas essas minhas mini informações e eu resolvi criar um jogo no Instagram. E assim, eu acho que ficou. Tá meio simples, assim, eu até falei com a Miss, eu tô com medo de estar muito simples, porque eu não fiz, putz, uns negócios assim, mega elaborado, mas eu fiz com muito carinho e eu gostei muito da experiência de ter feito. E alguns amigos meus que nem são da escola jogaram o jogo e me mandaram mensagens falando: Nossa, eu me senti muito detetive jogando. E era exatamente esse o objetivo, das pessoas além de se divertirem, terem um momento bom vendo meu projeto, elas ainda aprenderem um pouco de como é que funciona, porque eu realmente acho que seja bem justo. Perfeito. As meninas estão aqui no chat, Michele falou, né? Que lindo ouvir você trazendo essas reflexões, essas questões, justamente hoje, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, onde tem aí todos nós estamos falando, né, especialmente sobre o racismo, pela questão que aconteceu ontem, né? Enfim, a internet está aí toda comentando sobre o fato que aconteceu ontem no Carrefour e que, enfim, a gente não precisa entrar em detalhes porque está super aí na internet. Mas tudo isso é bom a gente perceber o quanto nós, vocês estudantes, estão atentos para isso que está acontecendo. E que bom que a escola abriu espaço aí para você também poder colocar essa voz, né? Colocar essa voz, trazer o seu trabalho e poder conscientizar aí tantas pessoas. Sim, foi muito bom. E igual eu fico muito feliz também de estar falando disso nesse dia tão importante para o Brasil. E eu acho que, assim, igual eu disse, é muito, muito. Eu acho realmente, assim, até agoniante ver as pessoas associando alguém negro, sabe, associando a raça com uma coisa como um criminoso. Gente, isso não tem nada a ver, sabe? Às vezes tem uma pessoa que tem um estereótipo de, riquinho, loirinho, do olho azul, que vai te assaltar e, sabe, você não vai guardar o seu celular. Se você vê um loiro do olho azul passando na sua frente, um branco. Sabe, às vezes chega até a gente racista, às vezes sem perceber, da gente vê um homem negro, assim, ó, até um morador de rua, passando do nosso lado, a gente já, se preocupar, andar pro lado, sabe, fechar o casaco, assim, se a gente tiver com um decote, alguma coisa assim. E isso eu acho tão absurdo, porque é uma prática tão racista que a gente faz, às vezes, sem perceber, e que a gente precisa, às vezes, parar pra pensar, gente, é um ser humano. Aquilo dali não é nada uma máquina mortífera, gente, é um ser humano, é uma pessoa. Por dentro nós somos iguais, não é a nossa raça que vai distinguir quem a gente é. Então eu fico muito, assim, revoltada mesmo, por isso que eu gosto de falar disso, porque eu não entendo, eu não vejo qual é o problema, sabe? Então eu quis muito fazer disso, porque é uma situação que, eu até falei no meu projeto, que, cara, uma pessoa se ela é presa injustamente, quais traumas pode trazer para uma pessoa no processo na prisão, sabe? E ser presa só por conta disso, porque ela é de uma raça, eu acho isso muito, muito absurdo, então eu realmente quis falar disso, porque é uma coisa que, sabe, realmente me intriga muito e ter essa oportunidade para falar, por que não, né? Eu acho que é um tema muito importante. Fada, tô aqui emocionada. Devem ter muitas pessoas aí também emocionadas. É de arrepiar ouvir você falar. Acho que a gente vale, sempre eu falo isso, né? Vale lives inteiras só para ouvir vocês. Vocês são maravilhosos. Muito obrigada. Que a gente convide aí todo mundo que está assistindo para ir lá até o seu game. O link está dentro do Instagram da jornada, né? Da jornada de Cedo Elvira. O link está lá. Acessem o trabalho da Fada e juntem, né? Vamos fazer um coro junto aí nessa voz. Obrigada, querida. Imagina! Tchau, gente! Tchau, obrigada. Fortes emoções, né, gente? Só colocar estudante aqui para falar que eles surpreendem a gente. Chamando a Camila. Daqui a pouco tem Renata, ainda tem a Manu, estão aí na fila.
Renata, mãe da Fada, a live fica gravada, fica lá no IGTV do Elvira Brandão e fica também no YouTube. Depois eu passo aí para a Fada e para as meninas o link para vocês. Oi, Camila! Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Obrigada por ter aceito aí o convite para participar. Imagina, obrigada por A Camila fez uma IC, uma pesquisa de IC, que foi Educação Musical e Desvalorização da Música no Brasil. Então, Camila, queria começar com você entendendo como você chegou nesse assunto, da onde veio a motivação e a escolha para você falar sobre esse tema. Então, quando eu entrei na iniciação científica, eu já sabia que queria estudar sobre música, que é um assunto que eu amo demais. Só não sabia o que seria especificamente. Então, primeiro eu pensei que eu acredito assim que a educação é a base da sociedade. Então a gente ficou pensando, eu e meu grupo, a gente ficou pensando como a gente poderia estudar a música e a educação ao mesmo tempo. Então a gente chegou nesse tema, né, para saber como é que a educação musical afeta os músicos do Brasil. Então foi basicamente por esse caminho. E também a escola tinha pedido para a gente associar as duas ODSs. E aí a gente conseguiu associar. Então a gente conseguiu juntar tudo que a gente queria estudar em um tema só. A ODS foi sobre educação, a ODS 5 Isso. ou 6, se eu não me engano, né? A educação de qualidade. Então a gente começou pesquisando em artigos e reportagens. E depois a gente também fez uma pesquisa de formas com 30 escolas para saber como é que era dado mesmo as aulas de música. E também depois a gente fez entrevistas para saber como é que os professores viam a educação musical no Brasil e as dificuldades que eles encontravam diante da profissão deles. E qual foi a grande descobertas que vocês fizeram ao longo desse processo que vocês falaram, uau, a gente não sabia ou imaginava que era assim, mas não tinha certeza e agora a gente teve certeza. O que vocês tiveram aí de conclusões? Então, uma coisa que eu achei muito interessante, que a gente entrevistou a Gabriela Veneziani, que ela participa do projeto Areja aqui do Elvira, e ela falou uma coisa muito legal, que ela falou que a música ela é elitizada. Então, tem muita... que assim, a educação nas escolas não são muito boas assim em quesito musical. Então, para você ter uma educação de qualidade, você tem que entrar em uma escola de música particular. E as públicas, elas exigem muita teoria musical que você já tem que saber. Então, para você conseguir entrar, é muito difícil. Então, aí meio que as pessoas que não têm recursos para conseguir entrar em escolas particulares veem a música como uma coisa muito distante, sabe? Então, eu achei muito interessante que eu nunca tinha olhado por essa perspectiva, assim. Acaba sendo uma cultura de elite, né? Uma cultura de quem tem, e não apenas o acesso, mas assim, fazer música, né? Você está trazendo ser músico no Brasil, né? Fazer música, estudar música e querer realmente seguir isso como profissão acaba sendo muito difícil para que os estudantes mais, assim, de uma classe que não tenha tanto recurso financeiro para pagar uma escola de música e etc., consiga entrar nesse meio, é isso, né? Sim, eu achei muito interessante o que ela falou. E nas entrevistas também eu achei legal porque a gente conseguiu entrevistar o Heitor Gonçalves, que ele trabalha em orquestra, e eu achei muito interessante que ele já voltou mais para a música clássica. Ele falou que a música clássica ela é a que é menos valorizada pelos jovens atuais. Então, assim, ele falou que isso prejudica muito os músicos, assim. E também é um ponto muito importante. Quem foi seu grupo, Camila? Conta aí pra gente. Foi a minha irmã, que está no 9º ano, a Gabriela, e a Duda, que também é amiga dela do 9º ano. E você já está no 3º do médio, é isso? Sim. Foi a sua última IC. Você vai fazer faculdade de quê, Camila? Fazer faculdade de música. Você toca instrumento? Como é que é isso? Toco. Inclusive, eu tive aula em um projeto que, na entrevista da Gabriela Veneziana, ela tinha mencionado, que é o projeto Guri,
que, assim, mesmo que é um projeto do Estado de música, então tem aula de coral, teoria e um instrumento que você pode ler, e é um conteúdo muito completo. Só que, mesmo tendo esses projetos assim do Estado, é muito difícil de você conseguir entrar, porque tem fila para você conseguir entrar na escola e tem cargas horárias muito específicas. Então, mesmo tendo vários projetos assim, o acesso à educação musical também é muito difícil ainda. E no futuro, assim, você quer fazer música e vocês têm feito essa pesquisa e sabendo disso tudo, você já imagina no futuro você atuando de alguma forma, sabendo dessa situação e sabendo desse seu hobby, desse seu gosto, do que você quer ser profissional? Você já imaginou assim, nossa, no futuro eu quero agir para tentar mudar essa situação? Sim. Uma coisa que a gente tinha visto é que tem muito a gente tem muita a cultura de apreciar muitas músicas, por exemplo, internacionais. Então, que a gente acaba esquecendo das músicas que a gente tem no nosso país. Então, uma coisa que mudou, assim, seria que eu comecei a escutar mais músicas nacionais, assim, que a gente realmente vai percebendo. Que a gente fala, putz, a música aqui no Brasil não é apreciada, mas até a gente não aprecia, então precisa primeiro mudar na gente, né, pra gente conseguir melhorar essa situação no mundo. Mas eu achei muito legal essa pesquisa que a gente fez, porque deu uma perspectiva da indústria musical muito grande, assim, que a gente não faz ideia. Que lindo. Camila, super obrigada, parabéns. Gente, o trabalho da Camila e do grupo dela também está lá no Instagram da IC. Lindona, muito obrigada, viu, pelo papo aqui. Sucesso para você, espero ouvir você tocar e ouvir suas composições, enfim, muito sucesso na sua vida, que você esteja mais vezes aqui com a gente, tá bom? Obrigada. Beijo. Obrigada, beijo. Viu, gente? Coisa mais linda, né? Vamos ver quem mais tem aqui. A gente tem uma fila gigante. Ó, vou inverter então para a gente ganhar tempo, tá? Porque a gente não está conseguindo carregar aqui a imagem da Manu. Eu vou chamar a Renata, e aí a gente volta com a Manu. Vamos lá. Vamos ver se a Rê vem. Renata Baladi. Oi, lindona, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigado. Loda, toda tímida, sua linda. Estamos aqui conversando, batendo um papo. A Renata fez a IC dela, o tema da IC é Jogos Independentes, a dificuldade no mercado e na produção. Não foi isso, Rê? Sim, foi isso. Você fez sozinha a sua IC ou você fez em dupla? Como foi? Em dupla, com um aluno do primeiro ano, o Henrique. Com o Henrique do primeiro ano. Você está no segundo, é isso? Eu tô no terceiro. Tá no terceiro ano e você fez em dupla com ele. Como é que foi formada essa dupla, Rê? Assim, eu conhecia ele já de outra escola. E como ele tava meio sozinho e meio perdido com a IC, eu decidi ajudar ele. E como a gente tem gostos bem parecidos e ele gostou do tema, a gente acabou ficando junto. E como é que surgiu o tema? Jogos Independentes? É algo que ambos de nós dois gostamos bastante, mas a gente nunca se aprofundou muito sobre como é mais difícil produzir esses jogos e colocar eles no mercado. Tá, explica pra gente o que seriam esses jogos independentes, pra gente que é leigo, que não conhece. Você está falando de game, você está falando de jogo físico, que jogos são esses? Peraí. Desculpa. Jogos independentes seriam jogos feitos por empresas muito pequenas ou até mesmo por uma pessoa só. Tá, e aí são jogos de computador ou são jogos mesmo físicos? Pode ser jogos de computador, pode ser jogos de consoles. A diferença é onde você vai publicar. Pode ser em consoles, pode ser para computador. Então, tem vários lugares que você pode publicar o seu jogo. Hoje em dia é muito mais fácil você publicar um jogo do que era antigamente.
Por... E aí vocês se aprofundaram não nas grandes empresas, né? Não nas empresas tipo Estrela, Grow e etc., que já fazem os grandes jogos ou Seria jogos que já estão no mercado. A gente focou em jogos eletrônicos. Mas sim, são empresas pequenas que fazem pequenos jogos que muitas vezes não têm às vezes eles são extremamente bons, mas não têm a atenção que merecem. E aí, o que vocês descobriram durante a pesquisa de vocês, Rê? Essa dificuldade do mercado, né? Como é que é isso? Como é que é esse mercado aqui no Brasil ou no mundo? Como é que está essa situação? E qual é a dificuldade que essas pessoas enfrentam? Muitas vezes eles têm um grande problema, principalmente com a verba, né, para produzir esses jogos. Então, e muitas vezes eles precisam já da aprovação do público antes mesmo de lançarem, porque o público muitas vezes acaba ajudando a verba para fazer esse jogo acontecer de fato. E aí são aquelas campanhas que a gente vê muito na internet, daquelas vaquinhas, naquela economia, né, onde você junta vários patrocinadores ali, pessoas que dão alguma certa quantia para viabilizar aquele processo, é isso? Sim, é isso mesmo. O pessoal se junta, todo mundo, para conseguir ajudar na verba nesses jogos. Ou até outras coisas também. Utilizado para outras coisas também, porém nosso foco foi em jogos. No foco de vocês foi nos jogos. E você é super consumidora? Sou. E você é super consumidora desses jogos? Conta pra gente um que seja muito bom. Fala assim, gente, esse tá em tal lugar e vocês, tipo, eu recomendo. Eu acho Celeste. Celeste é um jogo muito bom. E ele ficou extremamente conhecido depois que lançou. Assim, muita gente da internet que faz vídeo, esse tipo de coisa, começou a fazer vídeo. E ele ficou extremamente conhecido. Celeste é um jogo muito lindo e ele prova que uma coisa que muita gente hoje em dia acha que é muito importante, que são os gráficos dos jogos, gráficos ultra realistas e tudo mais, mas Celeste provou que você não precisa ter um gráfico extremamente realista para ter um jogo maravilhoso e lindo. Como é que se chama? Select, é isso? Celeste. Celeste, de céu, é isso? Tá, e aonde a gente acha ele? No Google? Se botar lá, assim, acha? No Google vocês vão encontrar em plataforma como Steam. Também ele lançou, depois que lançou para o computador, começaram a lançar eles para outros consoles, como o Nintendo Switch. Se eu não me engano, foi até parar no PlayStation, foi parar em várias outras plataformas depois que veio parar depois que lançaram para o computador. Ótimo. Muito bom, gostei da dica. Vou pesquisar, eu adoro jogos, tanto de tabuleiro quanto de videogame. Videogame nem tanto hoje em dia, mas eu vou procurar o Celeste pra gente jogar. Rê, que pena que você tá saindo da escola. Ai, gente, precisa ter mais tempo aqui, né? Você precisa voltar no que vem pra ajudar. Foi muito bom, assim. Sessão científica ensinou bastante, né? Que é saber pesquisar uma coisa que o pessoal acha fácil, mas quando entra na faculdade e precisa de fato pesquisar alguma coisa que seja mais burocrático, acaba ficando totalmente perdido. E você ensinou bastante isso. Que bom. Você vai fazer faculdade de quê, Rê? Eu quero fazer faculdade de design gráfico, porém eu ainda não quero entrar esse ano na faculdade. Eu tô tendo vai ter mais um ano aí. Eu ainda tô bem. Legal, que bom. Que bom, querida. Muito obrigada. O trabalho da Renata e do Henrique, né? Do Henrique? Sim. É, né? O trabalho da Renata e do Henrique tá lá no Instagram. Rê, muito obrigada, querida. Obrigada. Pela sua participação aqui na live. Obrigado. Até. Beijo. Até. Vamos ver se a gente consegue agora falar com a Manu. E eu espero que a Selminha esteja aí anotando tudo.
Vamos lá, Manu, que a gente tem 15 minutos. Ih, bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter aceito aí o convite de participar da nossa live de sexta, homenageando a IC e o trabalho de vocês. O vídeo de vocês, eu estava aqui comentando que, cara, ficou maravilhoso aquele vídeo. Artisticamente ficou muito impactante, muito bonito. E o trabalho, né, de uma seriedade que foi muito importante, assim. Conta pra gente, Manu, como foi essa pesquisa de você com seu grupo? O que vocês, como foi a escolha do tema e por onde vocês se aprofundaram aí? Eu comecei com um tema totalmente diferente, que é esse que a gente fez, o trabalho. Eu já tinha conversado um pouco com o Luffy, porque eu fiquei pela orientação dele, né? Eu ia falar sobre intercâmbio, vida de brasileiro fora do país, porque é uma realidade bem presente para mim, assim. Mas no final de quando realmente eu tive que falar o tema que eu ia fazer, eu falei, não, eu não quero fazer isso. E eu mudei para religião, que é uma coisa que eu sempre gostei muito de estudar e é uma coisa que me interessa. Eu ia fazer sozinha o trabalho e no final das contas eu acabei encontrando a Gabi Barbosa, do 3º ano, que a gente teve uma conversa muito legal sobre esse assunto, então a gente acabou se juntando e fez esse trabalho. E a gente fez a trilha do Luffy sobre teatro no começo do ano. Então, também eu acho que a gente juntou esse nosso lado artístico para fazer esse produto final. Porque não é um tema muito fácil de se procurar, de ter informações na internet. E não muito fácil de se falar também. Então, a gente achou conveniente usar esse lado artístico para trazer essas informações também para as pessoas. Para quem está assistindo aí a live e ainda, vou dizer ainda, porque precisa assistir, quem está assistindo a live e ainda não viu o vídeo, que é o produto final de vocês, conta um pouquinho como é que é o seu tema. O que é um Deus homem e as consequências da influência patriarcal nas religiões cristãs. O que vocês quiseram dizer com isso e o que vai estar lá no vídeo? A gente quis muito mostrar o quanto a influência patriarcal está dentro, principalmente, da sociedade, mas muito na religião. Então, tudo começou com algumas passagens bíblicas, assim, a gente começou com essa pesquisa. Conversamos muito com a professora de História, Roberta, do Elvira, porque ela tem uma formação uma formação legal com isso. Então, ela ajudou muito com a gente nesse começo da pesquisa, ela ajudou bastante. Ela até ia participar do nosso vídeo, mas não conseguiu no final participar. E ela ajudou bastante, então foi nisso que a gente baseou muito, assim, na ajuda dela. E depois a gente foi pegando várias informações, várias pessoas influentes nesse assunto, que é bem complicado de se achar na internet. Acho que esse foi o nosso principal problema, porque é um assunto que você tem que procurar muito mesmo, tem que achar, ir atrás, e realmente é o mais difícil, assim, do trabalho. Mas com muita ajuda do Luffy e do Murilo também, a gente conseguiu livros e conseguiu outras informações bem importantes para fazer o trabalho. E então a gente quis mostrar a nossa visão também um pouco do tema, porque se você quem vai assistir o vídeo consegue ver que é um pouco da nossa visão, mas também você consegue interpretar de várias maneiras diferentes com as notícias e informações que tem contido lá dentro. E é bom, eu achei interessante, o bom é que vocês não trouxeram uma opinião formada. Vocês abriram a discussão, né, e trouxeram vários fatos. E contra fatos não há argumentos. E a partir dali cabe a reflexão. Então vocês não trazem um vídeo de conclusão do assunto, vocês trazem um vídeo de provocação para o assunto, né? Exatamente. A gente quis fazer essa provocação porque é um assunto tão importante de ser falado, igual o assunto da fada, um assunto tão importante e tão pouco discutido. Então, a gente realmente quis fazer com que as pessoas refletissem esses assuntos para
criar uma linha de pensamentos e discussões com todo mundo. Que linda! Manu, muito, muito, muito obrigada. Parabéns. Foi você e a Gabi Barbosa? Foi a dupla? Isso, eu e a Gabi. Então, super parabéns para as duas, assim como todos os estudantes que fizeram isso esse ano, né? E todos os anos. Muito obrigada pela participação de vocês. Vocês estão saindo agora? Você está no terceiro ano também? Não, eu tô Tá no segundo, eu ainda tenho mais um ano para fazer. Êêêê! Ano que vem, então, a gente vai estar aqui de novo, batendo papo. Tá bom, pode deixar. Combinado? Combinado. Lindona, muito obrigada. Obrigada a você. Beijo, tchau, tchau. Muito bom, gente, conversar, né, com esses estudantes aí, ver os assuntos vão de jogos independentes, a cultura musical, falando de injustiça, né, social e racismo, e depois o delas que tem a ver com a herança patriarcal, com religião, e acaba o vídeo trazendo muita questão do aborto, né, e como é que a gente olha para o corpo feminino. Então são assuntos muito densos e olha, turma aí da Carol que abriu a live pra gente, é um desafio orientar tudo isso, esses trabalhos, né? Coisa mais linda. Gente, é isso. Eu vou encerrar aqui. Foi muito, muito bom a gente ficar aí com esses depoimentos dos nossos estudantes, né? Que fazem esses trabalhos lindos. Quando a gente fala de como é que a gente vai engajar os estudantes num projeto de pesquisa, a gente entendeu que tem que ser pela emoção sempre, né? Tem que ser pelo afeto e tem que ser pela emoção. Então, no processo deles escolherem qual tema eles vão fazer, são temas que estão muito dentro do dia a dia de cada um e do repertório de cada um e do gosto, né? Vocês viram aí o brilho no olhar de cada estudante quando fala da sua IC, quando fala da sua pesquisa. Eu acho que isso é uma das grandes conquistas que a gente tem e aí faz o processo de iniciação científica ficar um pouco mais leve para esse estudante, que não tem nada melhor, né? Você poder falar daquilo que você ama, que você gosta. Muito obrigada pela presença de todos. Sexta-feira que vem a gente vai ter a última live de 2020. Vai ser uma live super especial que a gente está preparando. Vai ser aqui do Elvira. Eu, Carol e João, os três juntos aqui mediando a live. E a gente vai convidar uma série de colaboradores e educadores para contar para a gente como foi o desafio de viver 2020. Vai ser super, super legal. Obrigada, Selminha. Ó, a gente vai ficar morrendo de saudade de você dessa vez, mas sexta-feira que vem a gente está junto, tá bom? Que pena, que pena. Pois é. Depois você grava um vídeo, Selma, faz isso pra gente, ó. Grava um vídeo aí no seu celular contando o que você pensou e refletiu, escutando aí muito do que as meninas trouxeram, que aí a gente faz junta, né? Junto com a live, e aí faz uma divulgação tudo junto, tá bom? Gente, muito obrigada. Beijo, boa sexta-feira, bom final de semana para todo mundo.